Muito obrigada, Fabiano. Bom, então, muito bem-vindos, bem-vindas a todas, todos. É um prazer recebê-los aqui para a nossa banca de defesa de doutorado, Valdilene Aline Nogueira, intitulada A Construção Coletiva de Inéditos Viáveis em busca de princípios epistemológicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar libertadora. Nós temos aqui a honra, além dos convidados, além dos pais da Valdilene aqui presentes, né? Nós temos muitos amigos, alguns participantes da pesquisa, de mais diretamente, e outros que a gente convidou que puderam participar, sejam bem-vindos. E eu quero agradecer muito a banca aqui presente. Nós temos aqui o professor Fabiano Bossi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Daniel Teixeira Maldonado, do Instituto Federal de São Paulo, ainda São Paulo, né, Daniel? Nesse momento. A professora Bruna Gabriela Marques, professora da Universidade de São Judas, e a professora Maria Luísa Miranda, também professora da Universidade de São Judas. Temos também a nossa suplente, a nossa professora Isabel Filgueiras, que aceitou muito gentilmente ser suplente, a professora Luciana, que também é suplente, infelizmente não poderá participar, e aí nós vamos, então, começar essa banca com a apresentação da Valdilene, que deve ter a duração de mais ou menos 30 minutos. A seguir, nós passaremos para a arguição da banca, os convidados externos primeiro, dois rapazes, os dois rapazes falam, a gente faz uma pausa de 10 minutos, e aí a gente volta para a fala feminina da banca, ok? Então, Val, pode iniciar a sua apresentação. Tá bom. Boa tarde, todos e todas. Boa tarde, pai e mãe. Eu organizei uma apresentação o mais simples possível, gente, porque a maioria das pessoas já leu o trabalho, né, que está aqui, e eu queria dialogar de uma maneira que meus pais conseguissem entender o processo. Então, a apresentação vai ser mais simples, voltada nesse sentido, tá? Eu vou compartilhar minha tela, vocês só dizem para mim se deu tudo certo. Por favor. Acho que deu errado aqui, vou voltar, só um minutinho, tá? Beth, seria melhor fecharmos as câmeras para ajudar um pouco aí na transmissão ou nada a ver? Eu acho que não é necessário, Miranda. Só lembrar todo mundo de manter o microfone fechado, mas eu acho que a câmera, não necessariamente, mas quem quiser, como ela vai apresentar e só ela que estará na tela também, fiquem à vontade. Só um minutinho, deu uma travadinha aqui para dar emoção, gente, mas agora foi. Travou mesmo. Vou fechar e abrir de novo, gente, só um minuto. Aproveitar enquanto você abre de novo. Bem-vindo, Paulo, professor Tarcísio, o Irá, Carol. Pronto, acho que agora deu certo. Então, vamos lá. Boa tarde, todos e todas que estão aqui presentes. É uma honra estar falando para tanta gente que é importante na minha vida, né? Fui vendo vocês entrando aí, realmente estou muito feliz hoje. É um dia de muita responsabilidade, mas é também um dia de muita alegria. Então, eu vou apresentar a pesquisa que eu venho construindo aí ao longo dos últimos anos, juntamente com um coletivo de professores e professoras de educação física escolar. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho do que a gente vem discutindo aí.
O nome da tese que eu defendo aqui hoje, né, é a construção coletiva de inéditos viáveis em busca de princípios epistemológicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar libertadora. Eu organizei minha fala, assim como também organizei a tese, em 3 momentos distintos, né? Mas esses momentos, por mais que eles sejam distintos, eles são interligados. Então, a escrita da tese foi construída como se eu estivesse contando uma história, né? E aí essa história começa, então, na primeira parte, que é da realidade vivida, a construção da tese. E nesse momento, eu faço uma retomada da minha história de vida e de como que a minha trajetória vai fazendo com que os objetivos, a pergunta geradora, as pessoas que vão participando, elas vão surgindo. Num segundo momento, eu vou apresentar, já numa perspectiva delineada de pesquisa participante, né, as pessoas que participam desse processo ativamente junto comigo. Então, eu vou chamar esse segundo momento das pessoas que aprendem ao ensinar e que ensinam a aprender. E aí, da mistura das nossas histórias de vida com as nossas práticas político-pedagógicas e dessa construção que a gente vai traçando até aí, a gente chega nos nossos inéditos viáveis, né, que são as nossas práticas político-pedagógicas na educação física escolar construída nas escolas que a gente trabalha. E aí, a partir desse movimento, a gente segue em busca de uma educação física inspirada em Paulo Freire, e aí essa educação física inspirada em Paulo Freire é que vai apontar para os princípios que eu defendo no título. Então, começando aí ao diálogo, né, sobre essas 3 partes, no primeiro momento, então, eu vou trazer, né, o que de mim na pesquisa transborda. E aí eu coloco momentos da minha vida, aqui numa primeira foto, é o Colégio Equipe, a escola onde eu recebi a bolsa quando eu estava na minha 6ª série, né, no 7º ano, e eu estudava numa escola pública e fui para essa escola para poder ser uma atleta mirim aí, digamos, numa escola onde toda a educação física é voltada para o esporte de competição. Então, a gente entrava nos times para poder competir e, desde então, a gente não tinha mais as vivências da educação física escolar. Então, eu tive treinamento esportivo, né, ao longo da minha vivência inteira, da 6ª série até o 3º ano do ensino médio. A segunda foto é quando eu vou ingressar na universidade, e aí aqui já fazendo o curso de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, e aí entrando nas discussões e como que essa formação e o contato com as disciplinas pedagógicas vai mudando o meu olhar. A terceira foto é o divisor de águas, que é quando, então, eu vou trabalhar numa cooperativa educacional chamada Coeducar. E lá na Coeducar eu tive contato com Paulo Freire, eu tive contato com o trabalho com projetos, e eu pude ampliar muito a visão que eu tinha tido até então de uma educação física escolar esportivista, voltada para ciências biológicas, quando eu vi o cotidiano de perto de uma escola que se organizava de maneira diferente. Esse processo de ver a escola de uma maneira diferente impulsionou que eu viesse para São Paulo para poder fazer o mestrado, para estudar a Escola Projeto Âncora, né? Que era uma comunidade de aprendizagem, e nós, lá da Coeducar, a gente tinha muito contato com o trabalho com projetos. Nós fizemos um curso chamado Fazer a Ponte no Brasil com o professor José Pacheco, e aí isso influenciou muito a minha escolha de vir para São Paulo estudar metodologia de projetos, né? Então, aqui uma foto da minha banca de defesa no mestrado, onde eu pude delimitar mais fortemente que eu queria estudar Paulo Freire mesmo. Então, foi aqui onde eu vi que só fazia sentido se eu fosse buscar esse aprofundamento teórico na obra freiriana. Aqui no meio é a foto que eu coloco na minha tese, que é a foto de eu saindo da rodoviária de Viçosa no meu primeiro dia de aula. Então, eu estava com uma bolsa cheia de doce de leite, que eu trouxe para poder vender aqui, que meu pai tinha ido lá no supermercado da universidade comprar para mim, para eu trazer para vender aqui em São Paulo, e a gente se organizando, né? Minha mãe arrumava minha mala, porque eu saía direto da escola e vinha, então era nossa rotina aí durante 2 anos, as quintas-feiras eram assim. E aqui a outra foto é a foto da qualificação, que também é um outro divisor de águas, uma vez que eu fui apresentada, ou eu pude aprofundar uma nova perspectiva de discussão metodológica a partir das discussões que vieram aqui na banca de qualificação. Então, esses momentos são momentos importantes na construção da pesquisa que eu apresento aqui para vocês. E aí, todo esse momento, então, ele dialogou, né, para que eu pudesse converger para uma pesquisa geradora, uma pergunta
geradora aqui da pesquisa. Então, a partir de tudo isso que atravessou a minha vida, a minha experiência, eu pergunto, né, como a praxe de professores e professoras progressistas de educação física podem construir conhecimentos que dialoguem com a obra de Paulo Freire, contribuindo para a construção de princípios epistemológicos, político-pedagógicos e estéticos de uma educação física escolar libertadora. Então, todos esses acontecimentos que foram atravessando a minha vida me levaram para essa construção, né? E aí, então, muito influenciada pelas discussões que nós tivemos na banca de qualificação, a gente vai buscando uma perspectiva contra-hegemônica de pesquisa, né, na educação física escolar. Então, essas foram as principais obras que influenciaram o caminho metodológico e epistemológico que nós fomos construindo de uma maneira coletiva, né? Então, a participação de sujeitos, a ideia de que a pesquisa não podia ser uma pesquisa bancária, precisava ser uma pesquisa coletiva, problematizadora, com sentido pedagógico, né? Então, isso era uma preocupação constante nos nossos círculos de cultura e no todo delimitar da pesquisa que a gente foi construindo. Então, as obras Educação como Prática da Liberdade, Um Discurso sobre as Ciências, do Boaventura de Souza Santos, Epistemologias do Sul, O Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, Professora Cíntia Não, de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire, a pesquisa participante do Danilo Streck, do Carlos Rodrigues Brandão, que influenciou muito as minhas decisões, as nossas decisões, e, finalmente, por uma perspectiva crítica na educação física escolar, com ênfase aí ao capítulo que trata da pesquisa qualitativa crítica na educação física. Então, essa organização epistemológica, esses livros e essas obras é o que vão influenciar o caminho que eu vou contar para vocês daqui para frente. E aí, então, mais para frente, né, eu tenho a necessidade de fazer uma breve revisão de literatura. Então, no capítulo 3, eu vou mostrar a história de Paulo Freire e Paulo Freire na história, o reconhecimento da educação, do patrono da educação brasileira, uma singela homenagem, principalmente em seu centenário, né? E muitas vezes as nossas teses, elas vão chegar na escola, e aí professores da escola, quando leem meu trabalho, eles falam que gostaram muito de ter esse capítulo, porque conhecer o patrono, para nós, às vezes, que estamos aqui na academia, é uma coisa mais óbvia, né? Mas para professores e professoras que estão lá na escola, que estão um pouco afastados, então é um capítulo que eu achava pertinente de se ter. O capítulo 4, Educação Física Escolar e Paulo Freire, né, um desenho de uma relação dialética, é um capítulo que foi escrito há algum tempo já, lembrando que a pesquisa está durando quase 5 anos já, e que, felizmente, né, se ele for revisitado agora, a gente já vai ter um volume de publicações muito maior, porque acredito eu que desde que nós iniciamos coletivamente esse movimento, hoje a gente já tem um volume de produção científica sobre Paulo Freire e educação física escolar muito mais considerável do que a gente tinha ali, mas por uma questão temporal da tese não foi possível colocar tudo. E aí, então, partindo dessa perspectiva de uma pesquisa da minha história de vida e de uma pesquisa que fosse, em essência, coletiva, dialógica e pedagógica, eu fui pensando, né, em pessoas que atravessaram o meu caminho e pessoas que compartilhavam comigo a mesma ânsia da pergunta geradora, né? Então, como que professores e professoras progressistas de educação física escolar podiam construir uma educação física que fosse dialógica com a obra freiriana, né? E apontar para os princípios epistemológicos, político-pedagógicos e estéticos que a gente almeja. Então, eu convidei a participar dessa pesquisa comigo o professor Daniel Teixeira Maldonado, na primeira foto, o professor Irade Siqueira Farias, na segunda foto embaixo, o professor Vinícius Moreira, aqui no meio, o professor Paulo aqui com o filho e a esposa, um pouquinho mais do lado, o professor Cláudio, que está aqui ao lado da professora Mirvane, que não participou, mas é uma querida amiga, então deixei ela aqui na foto também, a professora Dayana, que está aqui, acho que estava saindo de uma consulta médica, mas também abrilhantou a pesquisa, e esses são integrantes do Grupo Diálogo, né? Então, nós, na Universidade de São Judas, a gente vem construindo um movimento lá no Grupo Diálogo, e eu vou contar um pouquinho disso lá na tese também, e esse movimento no Grupo Diálogo me fez aproximar dessas pessoas na pós-graduação, e eles e elas viraram grandes companheiros aí de práticas pedagógicas. Aqui, o professor Marcel, um pouquinho mais ao lado, com uma selfie com estudantes lá no fundo, que é o professor de educação física que trabalhava na mesma escola que eu, antes de eu entrar para a gestão, né, enquanto eu estava atuando na escola, no chão da escola, nas aulas de educação física.
nós dividíamos juntos a quadra aí durante bastante tempo, então era um movimento bacana ter ele ao lado. Em cima aqui o grupo GPFEC, né, que então, até então se chamava GPFEC, e aí a gente vai fazer essa transição para o diálogo, e embaixo a professora Priscila Nichini, que é a professora de Educação Física que me substituiu lá em Viçosa, quando então eu faço a opção por sair da cooperativa educacional, então eu deixo a Coeducar e venho trabalhar em São Paulo, então era importante também, como foi um local que marcou muito a minha história, que a professora Priscila pudesse compartilhar conosco essas experiências. Então, a partir da construção da minha história de vida, esses professores e essas professoras são convidados a participar comigo de uma pesquisa diferente. E aí, num primeiro momento, então, já como participantes da pesquisa, né, todos aceitaram, e aí a gente faz o movimento de escrita das nossas histórias de vida, né? Então, a gente vai ter aí as histórias de vida que compõem essa pesquisa. E aqui eu coloco fotos da professora Priscila na primeira foto, então ela conta a sua história de vida e ela escolhe, eu pedi para que eles escolhessem um momento que fosse marcante, significativo, que pudesse ilustrar a sua história de vida. Então, aqui nesse primeiro movimento de relatar como tinha sido suas experiências, a aproximação com Paulo Freire, a sua prática político-pedagógica e como se dava a sua construção enquanto gente e enquanto professor. A gente tem aqui a primeira foto da professora Priscila, depois ao lado a foto do professor Irá. Aqui a gente tem o Vinícius com a família e ele conta como se dá a constituição dessa família. A professora Dayana no momento da sua formatura, o professor Cláudio na escola, na festa junina, no momento que para ele é importante. Aqui o professor Paulo com a sua irmã fazendo peripécias, que ele diz que o pai fazia desafios para eles fazerem. O professor Daniel com a sua mãe na formatura em educação física. E o professor Marcel mostrando aí desde cedo a sua paixão pelo Corinthians e pelo futebol. E aí, olhando para todas essas histórias de vida, né, que é um material bem bonito, que foi construído aí ao longo, as histórias de vida dessas pessoas nos trazem muitas lições, né? E aí, olhando para essas histórias de vida, eu escolho alguns temas geradores para poder colocar as minhas reflexões. Militância, utopia, conscientização e a educação como ato político. Então, o primeiro traço marcante aí na vida dessas pessoas, que para mim fica latente, são justamente que esses professores e essas professoras, eles são seres utópicos que mantêm viva a fé nas pessoas e eles acreditam fielmente que, por meio da educação física escolar, a gente pode dialogar para a conscientização e para a construção de um mundo mais bonito. E eles entendem que isso só é possível porque a educação, para eles, é um ato político. E aí, então, caminhando um pouquinho mais, né, a gente vai para os nossos primeiros círculos de cultura. Então, depois que eu compartilhei com todos e todas as histórias de vida, nós organizamos o nosso primeiro círculo de cultura, que era o nosso movimento de pronúncia do mundo, né? E aí, nesse primeiro círculo de cultura, eu compartilho com vocês 2 temas que, para mim, foram latentes, que foi o encontro com a obra de Paulo Freire, né? Então, como que a gente ali, ao longo do nosso diálogo, a gente foi comentando e foi conversando sobre onde é que a gente tinha se aproximado de Paulo Freire, como a gente tinha conseguido começar essa leitura, né? E aí eu chego à ideia do seu não lugar na graduação em Educação Física. Então, como Paulo Freire é pouco explorado, era pelo menos, que agora a gente tem uma vertente que vem mudando isso, mas na nossa formação, Paulo Freire tinha um não lugar na graduação em Educação Física. E aí, também nesse diálogo, a gente coletivamente foi pensando em alguns temas geradores, né? Que levavam em consideração o nosso compartilhamento ali em histórias de vida, né? Então, olhando para as nossas histórias, lembrando que todo mundo já tinha lido a história de todo mundo, né? Então, olhando para essas histórias de vida, quais eram os temas geradores que a gente podia problematizar pensando na obra de Paulo Freire? Então, essa foto é do slide que a gente montou lá nesse primeiro círculo de cultura. Então, tinha um projetor na sala, a gente foi dialogando sobre as nossas histórias de vida e a gente montou esse slide e, a partir desse slide, a gente passou para a próxima fase, né, digamos assim. Então, quais foram os temas geradores escolhidos pelo grupo? Educação como ato político, resistência para construir a prática político-pedagógica, trabalho coletivo, leitura de mundo, descolonização do currículo, tematizar e problematizar as práticas corporais, diálogo, respeito e valorização das diferenças culturais e conscientização. Num próximo momento, né, já indo para a finalização dos nossos encontros, a gente passa para a terceira fase, né, para o terceiro momento da pesquisa,
que era de construir nossos inéditos viáveis em busca de uma educação física escolar inspirada em Paulo Freire. E aí, nesse momento, então, a gente decidiu, né, nesse círculo de cultura, que cada um de nós ia escrever um relato de prática em forma de texto dialogado, né, que seriam as nossas cartas pedagógicas. Então, cada um de nós ia escrever um relato de experiência sem padrão ou sem forma pré-definida, mas que a gente ficasse confortável de escrever ali um projeto político-pedagógico desenvolvido na escola. Esses projetos, eles seriam enviados para mim, e aí apenas por uma questão de ordem, né, à medida que eles foram chegando, eu fui agrupando em pares e reenviei para que aí a gente tivesse um movimento dialógico. Então, cada um de nós escreveu uma prática político-pedagógica e pôde escrever uma carta a outro colega, refletindo, né, sobre esses temas geradores e sobre como que tinha sido esse movimento. E aí, como síntese, nós tivemos alguns tópicos que, para mim, eles são viscerais na construção de toda essa pesquisa, né, porque é aqui que aparece a aula de educação física escolar. Então, a gente teve, num primeiro momento, a prática político-pedagógica de Uirá, em diálogo com Marcel, reflexões da educação física com a educação infantil. A prática político-pedagógica de Daniel, em diálogo com a Priscila, que é um texto bem bonito de se ler. A prática político-pedagógica do professor Cláudio, em diálogo com Vinícius, onde eles vão discutir sobre a tematização do parkour. A prática político-pedagógica de Paulo, em diálogo com Dayana, com foco na educação inclusiva, né, na educação física escolar. É um diálogo muito amoroso, muito bonito. A prática político-pedagógica de Marcel, em diálogo comigo, onde esse professor vai problematizar a macumba como tema gerador na sua aula de educação física, e para mim, que viu o amadurecimento desse professor, é um texto muito bonito também de se ler. A prática político-pedagógica de Priscila, em diálogo com Irá, uma outra aula de peteca, então a Priscila vai pensar aí na peteca como manifestação indígena e mineira, né, como que a gente pode olhar para ela. A prática político-pedagógica de Dayana, em diálogo com Cláudio, olhares sobre a cultura indígena, e a minha prática político-pedagógica em diálogo com Paulo, onde eu vou problematizar o lazer como tema gerador. E, por último, a prática político-pedagógica de Vinícius, em diálogo com Daniel, a tematização das danças. Então, aqui são os nossos textos dialogados, onde a gente tem como resposta uma carta do colega, e aí, depois que todo mundo enviou isso para mim e fez esse movimento reflexivo, eu fiz a junção de todos esses temas e devolvi os textos para os colegas para que a gente pudesse realizar mais reflexões, né? Então, desses diálogos com a prática pedagógica, né, a gente realizou aí um segundo círculo de cultura. E aí, essa análise ela foi sendo feita de maneira coletiva e foi um círculo bastante bonito, onde ele durou mais de 3 horas, onde a gente dialogou bastante sobre como tinha sido a nossa prática político-pedagógica, e aí a gente vai dissertar sobre alguns temas, né? O primeiro dele é que os professores e as professoras, eles caminham na assunção da intelectualidade na prática da educação física escolar. Então, os professores e as professoras, eles se assumem como intelectuais de suas práticas. A construção da prática na educação física escolar é um condicionante para a tematização. Então, a gente vai refletir definitivamente sobre as metodologias utilizadas e sobre a lógica de aula teórica, aula prática, de quais os instrumentos a gente pode utilizar para que a tematização, numa perspectiva freiriana, ela possa acontecer, né? O inacabamento e a conectividade do professor e da professora de educação física, então isso fica muito latente nos diálogos entre os professores, de como nós nos assumimos enquanto seres inacabados, e por isso a gente aprende em comunhão, então esse inacabamento e a conectividade são fatores centrais aí também na nossa perspectiva. A educação física escolar como um ato político, então o tempo todo a gente toma partido pelos farrapazes do mundo, né? A gente entende que aquilo que a gente está construindo na escola faz parte da construção de um sujeito que é político, então a gente se porta assim. A leitura de mundo conectada com as práticas corporais, então como que, por meio das vivências e das experiências com as práticas corporais nas aulas de educação física, a gente pode possibilitar a ampliação da leitura de mundo dos nossos estudantes. A leitura coletiva e a luta coletiva como elemento da educação física escolar libertadora. Então, nesse movimento do segundo círculo de cultura, a gente vai dialogar sobre esses temas, né? E é assim que eu vou construir a escrita desse capítulo.
E aí, no capítulo 10, né, eu vou trazer as considerações inacabadas no nosso último Círculo de Cultura, e aí a gente vai dialogar sobre os princípios epistemológicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar libertadora. E aí, nesse diálogo, eu chego a algumas conclusões, juntamente com o coletivo de professores e professoras que fazem dessa pesquisa coletiva comigo. Então, a gente vai pensar que é possível construir pesquisas com professores e professoras de educação física e não para professores de educação física. Então, todos nós já participamos de outras pesquisas, mas a gente não tinha a nossa voz construída na lógica participante, né? O conhecimento epistemológico da educação física, ele ganha potência com a produção coletiva. Então, essa produção coletiva, ela foi capaz de nos juntar com outros coletivos, né? E eu acho que daí vem a potência epistemológica que a gente fala. Então, à medida que a gente vai se entendendo como sujeito fazedor de conhecimento e se juntando com outros sujeitos, a gente vai dando essa potência epistemológica, que para mim hoje é uma característica muito marcante dessa pesquisa que eu pude participar junto, né? E que não há espaço, né, definitivamente não há espaço para um currículo padronizado na educação física escolar. Porque se a gente leva em consideração que a realidade vivida é o ponto de partida, né, numa perspectiva freiriana, como a gente vai ter espaço para um currículo padronizado, onde as práticas corporais venham encaixotadas de maneira a serem trabalhadas lá na escola. E aí, então, como ponto inacabado, mas ponto final temporal da escrita dessa tese, a gente chega aos nossos princípios epistemológicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar libertadora. Então, eu vou ler, peço a licença para poder fazer a leitura. 1. A prática pedagógica da educação física escolar em uma perspectiva libertadora é molhada de militância e resistência. 2. O professor de educação física escolar que se pauta na obra freiriana é um ser utópico e mantém viva a fé nas pessoas e no mundo. 3. A praxis da educação física escolar libertadora é um ato político que advoga pelos oprimidos e oprimidas do mundo. 4. A educação física escolar, pautada em Paulo Freire, traz para o centro do currículo práticas corporais de diversificadas culturas, promovendo a justiça curricular. 5. A prática da educação física escolar libertadora não concebe dissociação teoria-prática, entendendo todos os momentos das aulas como sendo experiências totalizantes. 6. A tematização e a problematização na educação física escolar libertadora precisam caminhar para a conscientização rumo à transformação social. 7. O professor e a professora de educação física escolar são seres inacabados e, por isso, dialogam com o mundo. 8. A prática pedagógica da educação física escolar libertadora tem como centro o respeito aos educandos e a dialogicidade verdadeira. 9. A leitura do mundo se dá pela experiência totalizante com as práticas corporais na educação física escolar libertadora. 10. As vivências nas aulas de educação física escolar, uma perspectiva libertadora, são realizadas para conscientizar os estudantes e as educadoras em comunhão. A prática político-pedagógica da educação física escolar, inspirada na educação libertadora, dialoga com teorias que buscam justiça social. 12. A luta na educação física escolar libertadora é ação essencialmente coletiva. E, por fim, a educação física escolar libertadora é radicalmente revolucionária. Então, esses foram os princípios que a gente tem como uma conclusão inacabada aí de todo esse processo político-pedagógico que a gente foi construindo. E aí, ao final, depois que já tínhamos feito a escrita e o diálogo sobre esses princípios, eu encaminhei a versão final para os professores e professoras que participaram da pesquisa, e eles puderam escrever as suas cartas pedagógicas, e é assim que eu encerro a minha tese, com um compartilhamento dessas cartas político-pedagógicas que foram escritas pelos professores e pelas professoras. E aí, como finalização, né, para que a gente tenha a voz das pessoas que participaram dessa pesquisa, eu venho fazendo esse movimento em outras apresentações que eu tive a honra de fazer já dessa pesquisa, e aí eu gostaria de convidar o professor Paulo a fazer a leitura da sua carta e dizer a sua palavra. Obrigado, Val. Vou realizar a leitura aqui. Boa tarde a todos e a todas. Cartas aos inconformados. Professor Paulo Clepard Silva Januário.
Quem sou eu para escrever uma carta aos meus pares de profissão? Para mim, assim como o significado do meu nome, sou pequeno diante da imensidão de profissionais lutadores pela educação e pela educação física. Mas é um juntar de gritos dos pequenos e formar uma grande voz, a voz dos inconformados com esta realidade, a voz de um coletivo que, conscientes do próprio inacabamento, se movem em resistência às opressões. Paulo de Tarso, antes um opressor, perseguidor feroz a serviço do governo romano, após sua conversão, sentiu as dores de ser perseguido por defender o nome de Cristo. Em nenhum momento deixou de lutar, escreveu sabiamente em sua carta à igreja em Roma, assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Busco isso ao escrever essas palavras, letras que expressam um inconformismo, porque não acredito em coincidências, creio na vontade divina de que fomos chamados para transformar, cada um na sua pequenez, com a sua diferença. Não foi coincidência, professora Valdilene, juntar profissionais com utopias, crenças, trajetórias de vida e profissão tão diferentes para compor esse estudo. São essas diferenças que trazem à tona a relevância da obra de Paulo Freire para a educação físico-escolar. Percebi que, nesse processo da pesquisa, Freire era um inconformado assim como eu, com as injustiças sociais, as exclusões, opressões, políticas que desvalorizam a educação, inconformado com o currículo escolar engessado, homogeneizante e elitista. Ele defendia uma educação que libertasse as pessoas. Compartilho que não fazia ideia da obra de Paulo Freire. O que ouvia falar sempre partia de pessoas que pouco ou quase nada conheciam e rotulavam sua obra, buscando culpabilizar o educador por uma crise institucional já instalada no país. Como bem escreveu Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Paulo Freire revolucionou a educação brasileira, contribuiu para que os oprimidos tivessem sua voz ouvida. E como vimos nessa tese brilhante, sua obra é aclamada no mundo todo. Devemos nos orgulhar desse feito, de um genuíno brasileiro que percorreu, como cantou Luiz Gonzaga, légua tirana, para que a educação fosse, de fato, um direito de todos e todas. Se assim puder, conclamo os colegas e as colegas da educação físico-escolar que observem com diligência a obra freiriana, como uma forma de dialogar com o mundo. Essa diligência servirá para não cair nas amarras do discurso neoliberal desses dias, tristes e amargos dias, que escrevo sem esquecer dos mais de 400 mil brasileiros e brasileiras vitimados e vitimadas pela coronavírus. Apenas um parente, hoje, mais de 590 mil brasileiros e brasileiras. Vítimas de uma política negacionista que, nas suas cloroquinagens e fake news, entorpecem a mente de muitos, frente a uma tragédia de saúde pública. Difamam e culpabilizam os servidores da educação pela própria inoperância do Estado. Se omitem diante do caos e empurram comunidade escolar e profissionais para o perigo da exposição ao vírus, em meio a situações sanitárias e sociais precárias. Conscientização crítica a esse contexto horrível torna a praxis um compromisso essencial para, assim, buscar proposições de mudanças e transformações sociais, político-pedagógicas. Movimentos esses que efetivamente fazem parte da educação física, como defendemos ser um componente curricular da área de linguagens, presente nas ciências sociais e humanas. As diversificadas práticas corporais
de diferentes culturas trazidas, tematizadas e problematizadas nas aulas de educação física emergem dessa perspectiva libertadora, na conscientização de estudantes de maneira dialógica e inclusiva, almejando compreender criticamente os contextos. Ademais, finalizo agradecido pelo privilégio de participar dessa tese, pelo compartilhamento nos círculos de cultura, pelo respeito e amorosidade da professora Valdilene, e dos e das estimados e estimadas colegas com as quais aprendi muito. Encerro lembrando das palavras de Paulo Freire, sabedor de que ensinar requer consciência do inacabamento. Ele diz assim: como um professor crítico, sou um aventureiro responsável, predisposto à mudança, à aceitação diferente, predisposto a seguir inconformado com este século, não tomando as formas de iniquidades e do ódio. Pelo contrário, esperançoso, pois afinal minha esperança vem de um Deus de amor, visto que, como escreveu Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, o amor jamais acaba. Com amor, professor Paulo. Obrigado, Val. É isso. Banca, essa é a nossa apresentação. Obrigada, Val. Muito obrigada, Paulo, por essa carta tão bonita, tão amorosa, no dia seguinte ao centenário do nosso patrono, né? Do nosso educador, do nosso mestre. Dando sequência nessa apresentação, a gente vai ouvir, então, a banca, as suas considerações, as suas sugestões, os seus comentários. E a gente vai começar, então, com o professor Fabiano Bosley, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fabiano, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite, pela participação e contribuição, inspiração na qualificação. Agora queremos te ouvir novamente.